Pessoal, apareceu para vocês aí os slides? Sim. Sim, 4.3. Vamos lá, tá? 4.3 é uma continuação agora, né? Então, a 4.1, a gente preparou, avaliou a criança apta para alta, né? Falamos lá das condições fisiológicas, né? Se a gente lembrar, né, da criança apta, né, para sair da UTI. Acabamos de ver a 4.2, as principais sequelas que essa criança prematura vai apresentar, ou poderá apresentar. Né? A gente quer que ela não tenha, né, nenhuma sequela, mas muitas crianças podem apresentar e necessitar, então, dessa intervenção ambulatorial. E agora nós vamos falar da avaliação e da intervenção fisioterapêutica ambulatorial. Tá? Então, basicamente, o que vocês já atendem, né, ou já conhecem por meio da saúde da criança. Se não fizeram ainda a saúde da criança, vai ser um pontapé inicial aí para vocês que vão ter essa disciplina, tá bom? Então, nós vamos falar de algumas escalas de avaliação, que eu não vou, né, focar em nenhuma delas, tá? Só vou apresentar as diversas escalas que podem ser utilizadas, e aí eu vou comentar um pouquinho sobre alguns recursos que são utilizados para o atendimento dessas crianças em nível, né, ambulatorial, tá bom? São crianças, então, que vão ter, né, atrasos no desenvolvimento neuromotor e que a fisioterapia, a partir desta avaliação, vai traçar um melhor plano de tratamento com, né, os melhores recursos que forem disponíveis. Tá? Muitos desses recursos, eles não são da graduação, ou seja, né, requer, né, cursos de formação, né, de aprimoramento, tá? Mas eles são baseados, né, em cinesioterapia, em métodos, né, que são ensinados, né, durante esses cursos de aprimoramento, tá? Então, unidade 4.3, nós vamos falar com relação às testes, né, de detecção para alterações neurológicas em prematuros e técnicas e intervenções da fisioterapia em estimulação precoce, né, dessas crianças. Tá? Então, esses testes, eles são muito válidos e fazem parte, né, da atuação da fisioterapia, né, no atendimento ambulatorial desses prematuros, né? Avaliar é fundamental para o diagnóstico precoce, tá? Então, o fisioterapeuta que recebe este prematuro na unidade ambulatorial, ou mesmo ainda dentro da unidade hospitalar, dentro da UTI neonatal, ele deve realizar uma avaliação mais precisa possível, né? E a partir desta avaliação, traçar, né, o melhor plano, né, de tratamento fisioterapêutico de acordo com cada necessidade, né, de cada criança. Então, para que ele possa fazer todo esse planejamento e até para que ele possa entender todos os recursos de avaliação, ele deve compreender e conhecer todas as etapas do desenvolvimento neuromotor, tá? Então, de acordo com a idade gestacional e o tempo de internação, muitas crianças, então, têm seu desenvolvimento motor atrasado, principalmente os prematuros, relacionados à idade gestacional, e aqueles que passam um longo tempo de internação submetidos a dispositivos, ventilação mecânica, né, e com sequelas musculoesqueléticas, neurológicas que acabamos de ver, tá? E se associadas a afecções da prematuridade ou outras doenças, também pode haver uma deterioração, né, deste desenvolvimento, tá? Eu coloquei essa fotozinha, tá? Não é de nenhum livro, não é de nenhum artigo, peguei na internet mesmo, mas que resume superficialmente o que vocês
né, conhecem já como etapas do desenvolvimento motor da criança, né? Então, enquanto recém-nascido, ele tem uma atividade reflexa, reflexos primitivos, chamados reflexos subcorticais, porque o córtex ainda não está totalmente, né, ativado, né? Não tem as ligações neuronais ainda corticais, tá? Por isso que não há na criança recém-nascida uma atividade motora voluntária, né? Então, o que há são reflexos subcorticais, conhecidos como reflexos primitivos, como, né, sucção, fuga, asfixia, né, de voracidade, né? Se você encostar o dedinho no lábio, no cantinho do lábio da criança, ela vai entender como, né, peito, né? Vamos dizer assim, ela vai virar a cabecinha para tentar sugar, né? São reflexos primitivos, ou seja, reflexos para garantir a sua sobrevivência. Ou seja, se ele não sugar, ele não vai mamar, ele não vai se alimentar, né? Então, enquanto recém-nascido, ele vai apresentar, né, esses tipos de movimentos, né? Movimentos reflexos. Com um mês, ele já segue a luz, embora ele não consiga ainda interpretar formas, ele é atraído pela luminosidade, tá? Com 2 meses ele sorri e balbucia, tá? E com 3 meses aí um dos marcos interessantes para a motricidade da criança, que é o controle de cabeça. O professor fala bastante disso, né? 3 meses, controle de cabeça, né? Ou seja, o que é controlar a cabeça? Quando em posição ventral, em prono, ela consegue sustentar a cabeça em extensão, tá? Então, a gente consegue observar claramente essas alterações. Com 4 meses, agarra objetos, ou seja, ela já está perdendo já ou diminuindo a atividade de preensão palmar reflexa, adquirindo agora uma preensão palmar voluntária, né? E isso ela vai, né, trazendo os membros para a linha média, né? Ou seja, né, se organizando de forma neuromotora. Com 5 meses, gira sobre o abdômen, tá? Ou seja, ela começa a rolar, tá? Ou seja, já há um desenvolvimento do esqueleto axial, principalmente em termos de cintura escapular e pélvica, e ela consegue rolar com 5 meses. Com 6 meses, mantém sentado. Com 7 meses, ela tem preensão voluntária, tá? Então, ela consegue pegar objetos, né, voluntariamente. Com 8 meses, ela desenvolve pinça digital, ou seja, tem um controle do polegar, tá? Com 9 meses, ela põe-se sentada, ou seja, além dela se manter sentada, ela consegue, né, passar para a posição sentada sozinha. Com 10 meses, engatinha, ou seja, já tem toda uma atividade motora voluntária de cintura escapular e de cintura pélvica, fazendo aí já dissociação de cinturas, o que será necessário para ela, né, realizar marcha. Com 11 meses já fica de pé, dá passos com apoio, ou seja, quando ela já, né, engatinha até um sofá, até uma mesa, sobe, né, fica de pé e ela começa a rodar, né, a mesa apoiada, ela começa a apoiar, né, e caminhar lateralmente, né, por toda a extensão do sofá, né, e aí ela começa a soltar o sofá, ir até a mesa, ou seja, né, já, né, ganhando já equilíbrio sem apoio. Com 12 a 14 meses ela caminha, ou seja, ela começa a andar nessa idade, tá? Então é uma tabelinha aí muito simples, tá? Acho que quando vocês fazem saúde da criança, essa tabela de desenvolvimento motor ela é muito mais completa, tá? Mas vai nos auxiliar aí pro entendimento, né, da vida, né, do desenvolvimento motor, né, da criança, tá bom? Quando a gente fala de escalas, tá?
Eu vou só citar para vocês, tá? Não há... Opa, o que eu fiz aqui? Aí. Quando a gente fala de escalas, tá? Existem várias escalas validadas para, né, o acompanhamento, né, do desenvolvimento neuromotor, né, desta criança a nível ambulatorial, tá? Todos esses instrumentos auxiliam, então, na detecção de atraso no desenvolvimento neuromotor. Cada equipe, né, cada local, cada serviço vai ter o seu protocolo, tá? Ou seja, cada serviço vai utilizar a sua escala conforme a sua demanda e necessidades. Algumas dessas escalas são para crianças mais novas, mais perto abaixo de 1 ano, por exemplo. Algumas dessas escalas são só para prematuros, algumas dessas escalas não são para prematuros, algumas dessas escalas são para crianças maiores de 7 anos. Então, isso vai depender do público, né, que, né, cada serviço vai atender no seu local, tá? Então, existe a escala de avaliação do comportamento neonato, NBAS, escala que vai avaliar mais crianças até 36 meses de idade, tá? E que não podem ser, né, prematuros muito extremos, né? No máximo 36 semanas de idade gestacional, tá? Abaixo disso, essa escala não é realizada, tá? Então, por isso que ela vai depender de cada público, né? Avaliação neurológica de recém-nascidos prematuros e a termo, tá? Alberta Infant Motor Scale, tá? Escala motora de Alberta. Test of Infant Motor Performance, tá? Escala de performance motora da criança. Tá? Escala de desenvolvimento infantil de Bayley, medida da função motora ampla, avaliação neurobehavioral, assessment of preterm infant, uma escala de avaliação neurosensorial, né, para prematuros, né, perfil sensorial do bebê e da criança prematura e Pediatric Evaluation and Disability Inventory, tá? Uma escala de avaliação de disfunções, né, da criança, né, pediátrico. Então, assim, né, se a gente fosse falar de cada escala dessa, tá? O que nesse momento, né, não vejo grande validade em entendermos todas essas escalas. Acho que no momento em que vocês estiverem, né, no estágio, por exemplo, ou, né, com a definição do segmento dessa área, né, acho que é mais interessante abordarmos de forma mais profunda, né, o entendimento dessas escalas. Porque, como eu disse para vocês, depende do público que você vai atender, depende, né, do paciente que você está, né, atendendo e avaliando, tá? Se eu fosse passar para vocês, tá, a gente, né, iria decorar, e acho que não é válido nesse momento, tá? Acho que a gente tem mais coisas importantes que a gente precisa, né, aprender na graduação, né, do que decorar escalas de avaliação motora, tá bom? A partir dessas escalas, então, conforme o protocolo do serviço ou da equipe, tá? Então, a equipe vai traçar o plano de tratamento, tá? Vai se ter dentro desse protocolo de atendimento, né, os intervalos de avaliação que podem ser determinados a cada 6 meses, 2 meses, 6 meses ou mais, dependendo então né, do nível ou número de sessões e necessidade que essa criança apresenta. Às vezes ela apresenta uma necessidade
permanente de fisioterapia, né? Por se tratar de sequelas mais graves. Às vezes os atrasos são mais leves, né? E você pode ter um intervalo aí, ou um tempo de tratamento, né, mais definido, tá bom? Eu trouxe para vocês essa reportagem, para vocês verem, né, que o que a gente está comentando vai diretamente ao que se estimulado, né, pelo governo, pelas secretarias de saúde e pelos diversos serviços de saúde hospitalares ou ambulatoriais, né? Então, o acompanhamento pós-alta, ou seja, esse follow-up, melhora o desenvolvimento de prematuros, tá? Então, vai falar, né, nessa reportagem sobre o que é follow-up, né, esse acompanhamento, né, do desenvolvimento neuromotor pós-hospitalização e da importância do que nós aprendemos na aula passada, né, que é o uso da idade corrigida para esse acompanhamento do desenvolvimento motor, tá? Então, só para a gente ver que a gente está nesse caminho, né, correto aí de entendimento da atuação, né, da fisioterapia no neonato. Falaremos agora sobre manuseios e técnicas fisioterapêuticas de estimulação neurosensorial, tá? A fisioterapia, então, atua nesses ambulatórios de follow-up, ou seja, de acompanhamento e segmento, né, do prematuro, com estimulação sensorial, que se baseia, então, na garantia do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, avaliando o comportamento, né, suas respostas reflexas e, né, as suas atividades diárias. Tem por objetivos auxiliar na organização neurológica global dessa criança, melhorar, né, a questão de controle de tônus e posturas, diminuir ou prevenir comportamentos atípicos, como por exemplo, reflexos anormais ou movimentos involuntários, indesejados, melhorar a qualidade de vida, tanto para a criança quanto para o cuidador em relação aos cuidados diários. Aqui também se trata, né, de também fornecer ao recém-nascido, né, ou essa criança pós-hospitalizada, maior independência com relação à sua idade, tá? Então, respeitando a sua idade cronológica e as etapas do desenvolvimento motor, fornecer a melhor qualidade de vida para esta criança. Todos esses objetivos são amplamente alcançados se a criança for avaliada e acompanhada por uma equipe multidisciplinar que atua conjuntamente. Não adianta, né, a neuropediatria está indo para um lado e a fisioterapia indo para o outro, a psicóloga está indo para o outro, o fonoaudiólogo para outro, terapia ocupacional para outro. Toda essa equipe multiprofissional tem que falar a mesma língua, trabalhar conjuntamente, interdisciplinarmente para um objetivo comum, que é o desenvolvimento neuropsicomotor, né, do seu paciente, tá? Agora nós vamos ver, né, alguns métodos, alguns recursos utilizados para a terapia dessas crianças prematuras em ambulatórios, né, que promovem experiências, né, em termos desse desenvolvimento neurológico, né, utilizando como base a neuroplasticidade, tá? Que é a capacidade, né, do sistema nervoso em adaptar, em criar novas conexões, né, diante, né, de lesões, tá? Então, a criança pode apresentar uma área cerebral lesionada, né, e através da estimulação neurosensorial, motora, né, uma outra área íntegra pode assumir a função dessa área lesionada, ou seja, garantindo, né, uma área do sistema nervoso cerebral responsável pela função que poderia estar perdida diante da lesão estrutural, tá? Então, isso é melhor quando ocorre, né, nos primeiros anos de vida, tá?
principalmente, né, até os 2 anos de vida da criança, tá bom? Então, a gente vai utilizar de brincadeiras com essas crianças, né? Que nós chamamos de utilizar o lúdico, né? A ludicidade, que é, né, a criatividade através, né, de brincadeiras que estimulem a atenção da criança, tá? Então, a brincadeira, né, ou seja, a utilização de brinquedos faz parte, né, do atendimento da criança, tá? Porque o brinquedo, geralmente, eles são brinquedos sonoros, eles são brinquedos, né, com cores vivas, né, atrativas, e são brinquedos que estimulam até o aspecto cognitivo, né, porque são passarinhos, né, são carrinhos, são bonecas, são bichinhos, ou seja, né, que também, né, vai estimular a parte cognitiva, porque esses bichinhos vão ter olhinho, vai ter boquinha, vai ter narizinho, né, vai ter perninha, né, e isso pode também auxiliar no desenvolvimento cognitivo, né, da criança, tá? Então, a parte, né, de cores, né, estimula a parte visual, né, a parte, né, sonora do brinquedo, estimula a parte auditiva, né, e, né, o tipo de brinquedo pode estimular a parte cognitiva, né, porque às vezes o brinquedo também tem formas, né, então isso também ajuda na parte cognitiva. Então, dentro da brincadeira, né, dentro do brinquedo, o uso do brinquedo, a criança também vai realizar alterações posturais, tá? Interessantes, porque ela pode buscar o objeto, buscar o brinquedo, né? E essa busca, ela é estimulada pelo fisioterapeuta para que a criança, né, possa atingir uma postura desejada pelo fisioterapeuta, tá? Então, se o fisioterapeuta quer que ela vire a cabeça, ou seja, para que ela faça movimentos para controle de cabeça. Então, ela pode utilizar o brinquedo para chamar a atenção da criança a realizar esses movimentos, né? Então, a criança também, através do brinquedo, pode ser estimulada a pegar, ou seja, né, estimular a apreensão, a força de preensão. Isso ajuda a estimular tônus, coordenação, equilíbrio postural, né, de acordo com o que o fisioterapeuta quer com aquele brinquedo, tá? Tudo isso, né, a gente consegue porque esse brinquedo, ele tem uma vantagem que é a curiosidade, né, que a criança desperta, que desperta na criança por esse brinquedo, né? A criança quer pegar, a criança quer fixar o olhar, ela quer, às vezes, pegar e colocar na boca, ou seja, né, esse desejo pelo brinquedo estimula a criança a fazer aquilo que o fisioterapeuta quer, tá? De certa forma, é o fisioterapeuta, sim, usando o brinquedo para conseguir aquilo que ele deseja, né, com a criança, em termos de motricidade, postura, coordenação e equilíbrio, tá? Outro método muito comentado, né, é o método neuroevolutivo Bobat, tá? Ele utiliza do manuseio do fisioterapeuta através de inibição de padrões e respostas anormais, ou seja, né, há todo um entendimento sobre reflexos e movimentos anormais diante das lesões, né? Então, o fisioterapeuta, conhecendo através do entendimento desse método, ele, através, né, de bloqueios, restrições, inibição de padrões de movimento, promove também estímulos específicos para o desenvolvimento motor dessa criança, tá? E isso é feito de acordo também com a idade corrigida da criança, ou seja, respeitando a idade, né, e a sua relação dessa idade com o desenvolvimento neuromotor dessa criança, tá? A outra técnica é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, né, o FNP ou método CABAT, tá?
Então, a utilização, né, de mobilizações, padrões de mobilização em diagonais de movimento ou através do uso dos tipos de contração musculares, né, a fim de recrutar o máximo de unidades motoras possíveis diante desse movimento, diante da atividade reflexa promovida por este movimento, tá? E tendo como finalidade a estimulação da atividade voluntária, né? Ou seja, da contração muscular voluntária. Tá? Então, o que se sabe do Cabot é que utiliza-se uma combinação de contrações, de tipos de contrações musculares, promovendo uma estimulação reflexa do músculo, tá? E, né, a criança tem um desenvolvimento aí, né, de um padrão normal de movimento, com reações, né, de endireitamento, proteção e equilíbrio com relação a tronco, com relação a movimentos, né, de membros, tá? Então, acho que no método Cabot, vocês veem um pouquinho lá em cinesioterapia, né, se eu não me engano, tá? Então, é a utilização daquelas diagonais de movimento, tanto de membro superior, né, tem duas diagonais, né? Então, uma diagonal aqui, né, e outra diagonal aqui, e as diagonais de membros inferiores, né? E aí as técnicas, né? Combinação de isotônicas, iniciação rítmica, reversão de estabilização, tá? E utilizando, né, reflexo de estiramento, tração, aproximação, né, para, né, conseguir o máximo, né, de estimulação, né, das fibras musculares, tá? Utilização das bolas, né, as bolas suíças, né? Então, as bolas suíças estimulam a criança na aquisição de equilíbrio, controle cervical e de tronco. Então, essa imagem é bem intuitiva, né, mostrando a criança, né, com contato visual com a terapia, com o fisioterapeuta, né, e, né, o desejo, né, acho que o desejo de sentar, ou seja, né, a estimulação que essa posição causa sobre, né, o controle do tronco, né, ou seja, né, o desejo dela, o movimento de levantar a cabeça, né, o tronco, né, através dessa estimulação com o uso da bola, tá? A bola proporciona o deslocamento, né, porque ela é bem móvel, né, então isso estimula estabilidade, estimula equilíbrio, né, principalmente envolvendo a parte do esqueleto axial, né, ou seja, a coluna vertebral, tá? Mas também pode estimular os membros superiores e inferiores, tá? Existem diversos tamanhos, né, para, né, melhor adequação ao tamanho da criança e ao que o fisioterapeuta deseja realizar, tá? A integração sensorial, tá? Promove o quê, né? A integração sensorial é você integrar, ou seja, você organizar todas as sensibilidades que podem estimular, né, a criança, o indivíduo, tá? Então, se a gente pensar em todos os estímulos possíveis que podemos receber, né? Por exemplo, estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos vestibulares, estímulos proprioceptivos, estímulos táteis, estímulos vibratórios, vestibulares, qualquer tipo de estímulo. Então, né, isso geralmente é feito em associação com a terapia ocupacional, com o fisioterapeuta. Então, por exemplo, nessa primeira imagem, ó, piscina de bolinha, ou seja, né, uma forma de estímulo, né, e com luzes piscando, ou seja, estimulação visual, né, a estimulação tátil, né, das bolinhas, as formas da bola, tudo isso é estimulação, né? Estimulação com o aspecto tátil, tá?
em termos de consistência também, tá? Tudo colorido, vocês podem ver, ou seja, várias formas de se fazer essa integração sensorial. Que a gente vai ver, né? Texturas, tá? Gelatina, tá? Tato, tá? A parte, né, vestibular, vocês vão ver ela aqui após ela falar a parte de balanços, tá? A parte de piscina de bolinha, escorregadores, tá? Colchões, brincadeiras, ou seja, várias formas, né, de estimular a organização, né, sensorial, tá? Então, a integração sensorial, ela estimula os sistemas vestibular, proprioceptivo, todas as sensibilidades somatosensoriais, auditiva, né, vestibular já falei, auditiva, olfativa, auditiva, tá? Promovendo uma organização dessas sensibilidades, ou seja, né, promove sensações dos sistemas sensoriais que são registrados no sistema nervoso, né, para que a criança ela tenha percepção, né, de cada estímulo. Então, né, percepção é quando ela já adquire a consciência das sensações, né? Sentir é uma coisa, perceber é algo bem mais profundo que sentir, tá? Então, a integração sensorial promove, né, esse tipo de organização do sistema nervoso, tá? E, para terminarmos, eu vou assistir essa reportagem sobre tecnologia assistiva, tá? Tecnologia assistiva, ela envolve vários aspectos com relação à criança, tá? Geralmente ela é feita também em conjunto com a terapia ocupacional, o uso dessas tecnologias, tá? Envolve aspectos biomecânicos da criança, ou seja, né, a questão de limitação dela, aspectos ergonômicos, né, tamanho da criança, aspectos da função da criança, cinesiológicos, afetivos e até, né, subjetivos de cada indivíduo, ou seja, respeitando o gosto de cada criança, tá? Então, a tecnologia assistiva tem essa finalidade, né? É utilizada para auxiliar o desempenho da criança em atividades de vida diária, ou seja, facilitadores para a criança durante a atividade de vida diária. Isso é fundamental para melhorar a qualidade de vida tanto da criança quanto, né, dos pais e cuidadores, tá? Elas são muito utilizadas porque, como já dissemos e já comentamos, muitas crianças que ficaram por tempo prolongado em hospital, né, desenvolvem, né, atrasos, né, desenvolvimento motor, e isso pode implicar em atrasos com relação à realização de atividades diárias, né, como estudar, como, né, sentar para comer, né, e essas tecnologias assistivas podem auxiliar a criança aí, tá bom? Vamos lá. Em Foz do Iguaçu, um curso está trazendo esperança para pais de crianças com necessidades especiais. Os equipamentos que dão liberdade de dependência a essas crianças, com mesa, cadeiras e brinquedos adaptados, geralmente são caros e muitas famílias não têm condições de comprar. Mas uma nova técnica permite produzir esses equipamentos por um preço bem mais em conta e, acredite, usando canos de PVC. Canos de PVC são muito usados na construção civil e também viram matérias-primas para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Sim, esse pessoal testa as habilidades e põe a mão na massa. Primeiro foi preciso aprender a usar as ferramentas. Nunca vi na vida. Agora, o craque.
Depois, encaixados, um a um, os tubos vão ganhando formas. As professoras ensinam a fazer cadeiras, andadores e outros artigos para crianças que necessitam de algum tipo de móvel adaptado. Mariana se interessou pelo assunto e veio de Florianópolis só para o curso. A gente trabalha bastante as atividades de vida diária, o banho, a alimentação, a atividade na escola. Então, como às vezes introduzir isso para um paciente que não tem esses recursos? Para a Fernanda, tudo é novidade e quando ganhar mais experiência, pretende ajudar muita gente. A gente conseguir tentar dar uma qualidade de vida maior para as nossas crianças e para os pais que cuidam dela, né, durante a vida inteira. De fundamental importância você conhecer bem a patologia da criança, você entender a necessidade dela para você saber usar adequadamente os equipamentos. A principal vantagem dos móveis de PVC é realmente o preço. Se comprados em lojas especializadas, podem custar até 10 vezes mais. E um outro ponto a favor dos feitos à mão é que podem ser projetados de uma forma mais personalizada, levando em conta as necessidades de cada criança. 6 escolhidas ganharam tudo que foi produzido no curso. Com os acabamentos, as peças estão quase prontas, mas antes precisam passar por um test drive. Lucas ganhou uma mesa certa para o tamanho dele. Mal se acomodou, já fazia planos de como estreá-la. Ô tia, será que amanhã tenho aula? Você quer ir pra aula? Quero, Por quê? porque assim eu tenho que estudar. Quer usar a cadeira nova? Aham. Para ele comer, para ele fazer as coisas, ela é muito boa, né? O William levou a sorte grande. Ganhou 2 móveis feitos especialmente para ele. A mesa de rolo. Pela independência dele, né? Para ele estimular ele a fazer tudo sozinho, não depender da gente fazer tudo por ele. Então ele já é até um estímulo maior para ele, né? Para ele pegar, fazer, brincar. E mais uma motoca para os momentos de lazer e para a hora do banho. Eu tenho um chuveirão. Essas crianças, elas precisam de adaptações dentro de casa, na escola, para elas terem uma função, né, dentro das atividades delas. Que legal, né? Ver a criatividade transformando materiais que a gente vê comumente que são tão baratos em acesso, independência, porque não é só um equipamento, significa muito mais para essas crianças e para essas famílias, né? Muito, muito bacana essa ideia. Pessoal, alguma dúvida? Acabou.